Essa história começou com meu irmão Ariosto. Em 1950, meu pai foi a fazer um passeio na Suíça, na Europa. E foi à Suíça. E na Suíça, ele em Geneve, naquele tempo a gente não falava em Fribourg aqui. Aqui se falava na Suíça. Ninguém se lembrava que a colonização maior tinha vindo de Fribourg e do Jura, era da Suíça. E então ele viu uma placa de uma construtora lá na Suíça, me lembro bem, Campion Bernard, e foi, meu pai era atrevido, foi falar com o diretor da filme. Meu pai falava francês muito bem, falava francês tão bem quanto um francês. Ele era terrível, tão bem quanto o francês. Mas então ele foi lá e pediu um estágio para o meu irmão, que tinha acabado de se formar em 50 engenheiro. Estava começando a trabalhar comigo. Então Ariosto foi para a Suíça, ficou 9 meses na Suíça, em Genebra. E eu acho que ele nem conheceu Fribourg nessa época, nem conheceu, mas conheceu a Suíça. E quando voltou para o Brasil, ele ficou muito ligado a certas pessoas da Suíça, entende? De lá. E ele começou aqui um trabalho em torno da aproximação com a Suíça, e sempre trabalhando nesse sentido assim. Então, logo depois dessa história de Ariosto começar isso, Martin Nicolas, foi ele que deu a origem ao grande movimento na Suíça, que era estudante, fazendo um curso de História, tinha que fazer uma tese de doutorado, e ele escolheu falar sobre a colonização, porque a colonização também já estava sendo esquecida na Suíça. Eles não se lembravam, não falavam mais nisso da Suíça. Isso foi em que época? Era no ano 66, mas eu fiz questão também, de repente, de fazer, não, de ir ver Nova Friburgo lá no Brasil e fazer uma pesquisa. Eu me lembro, meu professor, há 40 anos atrás, não era a moda de historiador atravessar o Atlântico, ficar no Rio, fazer uma pesquisa. Eu falei, não, meu professor, nós estamos no século XX, eu acho, não posso escrever uma linha sobre Nova Friburgo sem ver, sem olhar, sem sentir Nova Friburgo. E então, no ano 67, eu saí daqui para ficar 6 meses no Brasil para pesquisar. Era para mim uma lembrança, como eu nasci lá no Rio de Janeiro, sobretudo em Nova Friburgo, eu falei, eu nasci no Brasil pela segunda vez. Foi depois da saída do meu livro que se iniciou um pouco o interesse pelos suíços daqui para os irmãos de nós. Ariosto, meu irmão, voltou à Suíça, precisou voltar à Suíça. Voltou à Suíça e resolveu visitar Martin Nicolas, que tinha estado aqui, que ele tinha conhecido aqui. Martin Nicolas não tinha feito grandes contatos com a gente, só muito superficiais. E nessa visita que Ariosto fez a Martin Nicolas, ele se entusiasmou porque Ariosto levou para ele a ideia de levar um grupo grande de suíços lá a Nova Friburgo, levar a gente lá, fazer uma reaproximação, um rapprochement, como eles chamam, fazer uma reaproximação com os suíços, fazer um movimento de reaproximação que isso era muito importante para nós, que isso precisava ser feito. Martin Nicolas se entusiasmou com isso. Então ele planejou logo uma viagem a Nova Friburgo e veio a Nova Friburgo, entendeu? Visitar Nova Friburgo, conhecer Nova Friburgo e se entusiasmou com isso aqui, e aí começou o movimento de aproximação, fez então a ideia de trazer aquele grande grupo a Nova Friburgo. Eu me lembro aqui, neste bairro, na Rua do Ouro 18, era no ano 76. Ele veio a Friburgo para me buscar, porque ele me viu uma vez a Nova Friburgo em 74, depois da saída do meu livro. Deixou um recado
boîte aux lettres, como se chama? O lugar para botar as cartas. Caixa postal. Martin, estou a Fribourg, no Hotel Central, seu amigo Ariosto. E nós fizemos já os primeiros passos para aquele encontro, famoso encontro de 77. 1981, aí Ariosto já era morto, porque ele morreu em 80, morreu em novembro, morreu de 80, e esse grupo veio, fui eu aí, então eu tive que assumir, foi aí que eu assumi, porque eu até aí eu não estava muito na frente da aproximação, era Ariosto que estava organizando a vida dos suíços, era Ariosto que estava organizando tudo isso, não era eu. E depois o Heródoto tomou, como diz La Place, o lugar de uma maneira fantástica, com o estilo do Heródoto, muito dinâmico, cabeça dura, muito iniciativa. Ele pode, como diz, criar um mundo. Mas tive que pegar o problema na mão e organizar a viagem à Suíça. Quando nós fomos então à Suíça, em 1981, fomos 300 pessoas aqui de uma vez. A Suíça foi um fato extraordinário, você não pode... Foi pena que não foi filmado, que não temos só fotografias. Eu tenho uma publicação da Suíça em que o prefeito de Fribourg, descrevendo a viagem que ele fez aqui, ele disse o seguinte: esta viagem foi a viagem da minha vida. A importância que ele deu a isso. Foi a viagem da minha vida. De tal maneira ele se impressionou com aquilo. Um outro fato, quando nós fomos lá, em 81, que fomos acolhidos por eles, muito bem acolhidos, foi uma festa. Nós fomos lá na festa do 5º centenário, que o cantão de Friburgo, cantão é o Estado, cantão de Friburgo tinha entrado na Confederação Helvécia. Eles estavam comemorando grandes festas extraordinárias. E foi editado um livro de fotografias e texto, e um suíço escreveu um poema sobre o 5º centenário. No meio desse poema, ele escreve o seguinte: mas as festas, as verdadeiras festas, só começaram quando os brasileiros chegaram aqui. Donc os suíços chegarão em 77 no Rio de Janeiro, no Galeão, com um coro, uma banda e não sei, em total 260 pessoas. Era um acontecimento no Rio de Janeiro. Eu me lembro da televisão, cheio de câmera lá no aeroporto. Eu me lembro do prefeito desta cidade. E para mim, não. Eu me lembro do mestre do coro, La Becquelin. E para mim, não. Nós estamos buscando o historiador. Na época, 77, cabelo preto, palito listrado, por acaso assim, a borboleta vermelha, e os jornalistas com a câmera. Meu Deus, não é historiador, é um artista! É interessante sua ideia, é claro, não é? Eles, como diz, cairão dentro do Brasil desse tempo para criar sua própria história, né? E se tornarão por isso brasileiros. Né? E depois houve outros imigrantes, os alemães, os italianos, os japoneses. Nova Friburgo é um outro. E para mim, Nova Friburgo, a paisagem tem uma semelhança com a região de Gruyère, com certeza toda o Molaison, não sei, talvez
a Pedra do Imperador, em Nova Friburgo. Mas, para mim, era já meu primeiro choque. É uma cidade bem brasileira. Bom, eu vou deixar falar o Heródoto de Melo sobre este assunto. Mas é verdade, você conhece aquele livro de Regina Lobianco? Lá, dentro deste livro, tem algumas fotografias, sobretudo uma fotografia que é uma pintura holandesa. Aquela mulher dentro da cozinha, uma cozinha muito simples, quase pobre, mas muito limpa. E eu me lembro de ter conversado com Heródoto. Ele falava: Martin, sabe, esta maneira de limpar, esta maneira de trabalhar, esta maneira de ficar no horário certo, é uma marca de fábrica de Nova Friburgo deixado pelos suíços fundadores. Quando os suíços chegaram, já encontraram construídas casas para eles, e isso é importante dizer, que Nova Friburgo foi a primeira cidade planejada do Brasil, porque eles planejaram. Hoje, você olha Nova Friburgo, você vê que aquela praça com aquele tamanho enorme não foi por acaso, foi desenhada aquela praça. Em volta dela foram construídas as primeiras casas da colonização, não é? E dali partia para Cantagalo e partia também para o Paissandu, que também foi uma praça preservada grande naquela época. E há uma casa colonial lá, assim, desse tempo. Então, o que marcava o povo em 1950, quando eu vim para 1948, quando eu vim para cá, era um povo caracteristicamente de origem europeia, não é? Com raízes portuguesas, suíças e alemãs. A marca da colonização estava presente por todo lugar, todo lado. Era uma marca muito forte, né? Era de madrugada, eu vi Nova Friburgo dormindo. Eu me lembro, eu falei assim, como o corpo de uma mulher que estava esperando, era lírico, romântico, o beijo da sua história. Que foi minha resposta. Eu pensei, eu vou fazer. Eu fiz. Está faltando amor pela cidade. Os nossos homens públicos precisam ter amor pela cidade, para viver a cidade. Eu me lembro do dia que nós fizemos um desfile, 16 de maio, se eu não me engano, foi 16 de maio, ou foi 7 de setembro, nós colocamos 10.000 crianças desfilando juntas na cidade toda, então, e cantando o hino de Nova Friburgo. Então isso a gente precisa refazer Nova Friburgo ressurgir, para que o povo seja de novo o povo que ele é, que nós estamos perdendo e não podemos perder. Quem tem uma história como a nossa? Papai nunca foi de vir comigo à cidade, nunca foi de vir comigo à praça. Mas uma noite nós viemos juntos. E quando eu voltava para casa, sobre o rio Begalas, havia uma ponte que não é aquela que está lá, era uma ponte pequena, acho que não sei se passava carro nela, e eu parei sobre a ponte com o papai, comentando alguma coisa, conversando, e olhei o rio, era uma noite de luar, a noite estava linda, e eu disse para o meu pai: papai, que lugar bonito, eu gostaria de ficar aqui. E ele disse: fica, por que não ficas? E aí eu fiz uma pergunta que até hoje eu acho engraçada, porque a resposta veio com os anos. Eu disse: o que eu vou fazer aqui?